turminha do canal Universo Positivo, tudo bem, gente, com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, criadora aqui do canal, do nosso canal Universo Positivo. Gente, hoje, atualmente, eu trabalho como taróloga e terapeuta holística, mas a minha formação é pedagogia, né? Desde os 20 e poucos aninhos, eu comecei a trabalhar em uma escola e logo em seguida eu fui instruída a fazer faculdade, que era uma coisa que eu não queria. Por que eu não queria fazer faculdade? Eu gostava de estudar, mas eu achava que 4 anos dentro de uma universidade, tendo a responsabilidade de estar ali presente, de ter aquele afinco, era muito tempo, né? E eu fui deixando até que um dia as proprietárias da escola, da primeira escola que eu trabalhei, elas chegaram e falaram assim: não, vamos lá, tem que ir porque a gente quer você, enfim, com um diploma. E eu, muito pesarosamente, falei: tá bom, vamos lá. E quando eu entrei, eu não queria sair. Descobri, assim, coisas maravilhosas. Eu tinha, né, uma instrumentação, uma bagagem muito grande já por trabalhar em escola e trabalhar a teoria, né, porque a gente, eu primeiro trabalhei na prática para depois descobrir a teoria. Isso era muito prazeroso, muito gostoso para mim, como ser humano, e participar, né, ativamente da construção de seres humanos, porque era assim que eu enxergava o meu trabalho, por mais que eu me divertisse, gente, porque era uma coisa muito mágica. Trabalhar com crianças, né, para quem ama, para quem gosta, nasceu para isso, é uma coisa muito mágica. Então eu me divertia trabalhando, eu amava o que eu fazia, sempre amei o que eu fazia, e eu conseguia juntar o útil ao agradável, que eu era a trabalhar a construção do ser humano, com conceitos e moralidades, e instrução, e também liberar aqui um contexto que eu amo muito, que é a arte, a criação, a reciclagem. Quem acompanha o Recriarte Patilu, embora esteja um canal parado agora, gente, porque eu não tenho tempo não é nem de fazer, porque eu faço, mas é editar muitos vídeos. Então, quem conhece sabe a minha paixão por essa arte terapia, né? Porque a reciclagem é mais do que um trabalho com o meio ambiente, é uma terapia. É quando eu saio fora do mundo, né? Eu fico horas. Quando eu vi, já passou 5 horas. Eu falo: meu Deus do céu! Enfim. O contexto hoje, eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre o poder do amor na construção de uma criança, de um ser humano. Eu falo, gente, eu tenho 2 parâmetros na minha vida. Eu tenho a Luciana antes da Itália e a Luciana depois da Itália. Tenho a Luciana Itália, onde eu estava tentando me encontrar. Eu morei 7 anos na Itália, fui para a Itália, eu tinha 30 anos. E depois que eu voltei muito mais instruída espiritualmente, como ser humano, entendendo muitos contextos e dando muitos valores maiores, porque eu já dava, né? Eu sempre fui muito família, eu sempre fui muito protetora, então, assim, dando alguns valores a mais. Logo quando eu cheguei aqui no Brasil, nos primeiros dias, eu arrumei um emprego numa escola, e dentro daquilo que realmente eu desejava, né, o currículo profissional, né, de estar fora, de trabalhar, e ter algumas instruções também. Embora eu não tenha atuado como professora na Itália, eu fiz muitos cursos, muitos workshops, muitas palestras. Então, assim, eu fui em muitas, né, fui aprimorar muita coisa dentro daquilo
que eu tinha como meu projeto, que era educacional. Então isso fez com que as portas se abrissem na área profissional, sim. Só que quando eu cheguei e eu peguei uma sala de aula que era o infantil 4, né, as crianças de 4 anos, eu me deparei com uma criança muito, muito, muito problemática. Era um menininho que, meu Deus, gente, sabe, é muito difícil de lidar. Uma criança que batia nos amigos, que batia nos adultos da escola. Quando ele ia ser repreendido de alguma maneira, ele começava a correr, chutar, cuspir, jogar areia e aquilo que ele tinha na frente. E a situação foi se alastrando, foi complicando. Eu trabalhava no período da tarde, a professora do período da manhã ficou 2 meses e saiu. E estava muito complicado. E ele era do período do integral. Eu lembro que uma vez eu cheguei e a auxiliar que estava com eles, ela virou pra mim, ela falou: pelo amor de Deus, eu não aguento, toma, que não sei o que. E eu parei e falei: meu Deus do céu, e tentando de todas as maneiras possíveis e imaginárias doutrinar aquela criança até o momento que, assim, os pais foram chamados pela dona da escola, o pai e a mãe falaram que não tinham domínio sobre aquela criança. E passou alguns dias e eu cheguei para a coordenadora e falei assim: olha, fulana, pelo amor de Deus, eu estou precisando de auxílio, porque eu não sei lidar com fulaninho, né? Era um menino. A coordenadora estava escrevendo, ela olhou para mim e ela falou assim: Lu, a gente também não sabe, se a gente soubesse a gente tinha resolvido. Naquele dia, eu saí da escola, minha mãe ainda era viva, e eu chegava todos os dias falando daquela criança. Chegava muito estressada, porque eu sempre tive uma abertura sabe, gente, de encantar crianças, e que ele não conseguia. Eu falei: meu Deus! E aquela dificuldade, todas as crianças e pais de alunos que iam reclamar porque ele tinha batido nos amiguinhos, e, meu Deus, uma doideira. E eu lembro que esse dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: eu vou dar mais uma semana para ver o que vai acontecer com essa criança, porque se em uma semana eu não conseguir uma luz para resolver, eu vou pedir demissão e vou fazer igual a professora da manhã, tchau, né? Resolvam-se aí. Eu frequento, gente, eu não tenho uma religião, mas eu gosto muito de muita coisa, mas eu gosto muito da religião da Umbanda. E nessa época eu lembro que era uma sexta-feira, eu ia pro centro, eu estava indo pro centro, eu voltei e peguei o nome dessa criança. Não lembrava o nome inteiro, então eu peguei o nome, anotei na mão e fui pro centro. E quando eu cheguei no centro, eu escrevi num papelzinho e entreguei para um guia. Eu falei assim: o que eu faço com esse ser humaninho? Porque eu tô a ponto de jogar tudo pro ar, né? Não custa nada. O guia pegou o nome dele assim nas mãos, olhou para mim e falou assim: filha, sabe como você tem que agir com essa criança? Sabe o que essa criança precisa? Eu falei: não sei, tô tentando tudo, não sei, né? E o guia falou assim: amor. Procura trazer, mostrar para ele o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, o quanto ele é importante. Depois você decide o que você vai fazer, o caminho que você vai seguir. Primeiro faz isso. E aquele
tchum na minha cabeça fez com que eu pensasse, refletisse e fosse buscar algumas saídas de como agir, né, com aquela criança, tentando buscar essa criança para mim. E logo, né, na segunda-feira, eu já cheguei para ele e falei: olha, eu vou fazer o seguinte, você é muito importante dentro dessa sala de aula, você é uma criança maravilhosa, então você vai me ajudar sempre, quero você sempre perto de mim, quero você cuidando das outras crianças, isso é uma boa também, viu, gente? Cuidando das outras crianças, quero você bem próximo e tal. Então, assim, eu mostrei para ele, a partir daquele momento, que ele era fundamental. E era muito importante que, para mim, ele era o número 1. Eu precisava fazer isso para o bem-estar da sala de aula, da escola, na verdade. E a partir daquele momento, eu fui entendendo o quão carente era aquela criança e o quanto aquela pequena atitude estava transformando aquele ser humano. As coisas foram acontecendo e ele sempre como em primeiro lugar na fila, né? Vem aqui praticamente todos os dias como meu auxiliar, isso com a observação da dona da escola, da diretora, que eu falei, eu preciso buscar um caminho, então se esse for, né, tem que tentar. E tive essa autorização e fui. E o mais interessante é que no começo as outras crianças questionavam, né? Falavam, mas por que ele é sempre o ajudante? Por que ele que faz? Por que... E eu pegava individualmente cada criança e buscava na linguagem da criança explicar que é porque ele precisa se ter um contexto de uma importância maior. Ele não é mais importante que você, porém ele precisa, assim, assado. E as crianças entendiam. E as crianças passaram a enxergar e a tratá-lo de uma maneira diferente também, com respeito, com carinho. Nós íamos formar a roda e ele sempre queria estar no colo. Eu deixava ele no colo porque ele precisava do contato, né? Professor e criança. E ele desenvolveu um respeito, né? Em cima da tia Lu, assim, que as pessoas, ninguém entendia. Ele melhorou muito dentro de uma situação quando ele estava comigo e até mesmo quando ele não estava. Quando ele não estava, período da manhã, era mais complicado. Eu chegava, muitas vezes tinham relatos ali que ele, as pessoas que não conseguiam dar aquilo que realmente ele precisava, porque é complicado, é um trabalho extra, gente. É um trabalho extra, não é fácil, porém, aquele ser humano, ele foi destinado a mim por algum motivo. Ele chegou para mim. Então, eu preciso realmente ter aí algum meio, algum caminho para poder fazer com que ele crescesse, com que ele entendesse que existem regras, existem situações onde ele tem que entender um contexto no geral. Após essa situação acontecer e esse vínculo se formar de uma maneira que vocês não têm noção, né? Do respeito, do carinho, do amor realmente criado, né? De mim para ele, dele para mim, e da situação da classe em geral. Uma vez ele teve um desentendimento com um amiguinho e ele cuspiu arroz. E isso foi no meu horário, porque ele ainda fazia isso no período da manhã. Tinha alguns piripaque que acontecia,
E ele ainda agia dessa maneira, só que comigo ele nunca tinha feito. Nesse dia ele fez, eu cheguei pra ele, chamei ele, falei assim, eu estou extremamente, usei essas palavras, sou extremamente decepcionada com você, triste, muito triste. E é o seguinte, até a hora de eu ir embora, você não fala mais comigo hoje, porque eu tô muito chateada. Você não me faça chorar. Fiz drama. Ele ficou muito, eu vi, né, abatido com a questão de ter me decepcionado. E nesse dia eu estava com a auxiliar e eu dei, e é muito interessante, né, que nesse dia, óbvio, que eu dei uma folha para cada um, que era até o horário deles irem embora, então, para eles fazerem um desenho, só que eu não dei para ele. Eu cheguei, chamei uma aluna, falei assim, entrega pro seu amiguinho, né? Porque eu tô triste com ele, eu não quero falar com ele não. Entrega a folha para ele, lápis de cor, desenho. E a situação foi acontecendo, quando eu estava pra ir embora, já estava com a minha bolsa, ele chegou e fez assim, tia Lu, é pra você. Fez um desenho pra mim. E eu falei assim, não, eu não quero nada de você hoje. Porque o que eu quero de você, você não me deu. Eu tô muito triste, eu tô indo embora triste. E ele foi para um cantinho, ele ficou abaixado e meu coração despedaçou. E a auxiliar falou assim, nossa, como você é dura. Eu falei assim, amada, isso é necessário, tá? Isso é necessário, eu sei o que eu tô fazendo. E eu fui embora. No dia seguinte, eu cheguei. E claro que eu cheguei e chamei, falei assim, vem cá fulano, como é que você tá hoje? Ah, eu tô bem, não sei o que, não sei o que lá. Falei, você vai fazer de novo aquilo que você fez ontem, quando eu fiquei tão triste com você, tal. Não, eu não vou, porque não sei o que, porque eu te amo, porque eu não quero mais que você fique triste, porque eu não quero mais que você se decepcione, enfim, na linguagem dele. E nunca mais eu tive problema nenhum com essa criança, né? Tô falando de mim. Com isso eu adquiri uma admiração muito grande de todos os funcionários daquela escola. Até hoje eu tenho amizade mesmo, de tete a tete, com a dona da escola, com a coordenadora da escola, que inclusive uma vez falou assim, Lu, pra mim você não é uma professora, pra mim você é o mesmo nível que o meu, né? Depois disso eu fui convidada a ser coordenadora de uma outra escola que eu não queria inicialmente, aceitei por um período, depois eu cheguei e falei não, porque é muita responsabilidade, gente, é uma coisa muito louca. Já uma sala de aula já é muita responsabilidade. A coordenação de uma escola em geral, mas foi dentro de toda essa experiência. Então, o que eu quero falar com isso para você que trabalha, né, com uma criança, com um ser em formação, ou você que é mãe, ou você que é madrasta, né, porque às vezes tem esse contexto de, ai meu Deus, não é meu filho, como é que eu posso agir? Haja no amor. Traga aquele ser humano para próximo de você, como se ele fosse seu mesmo, porque ele é. Durante aquele período, naquele momento, eu via, né? Durante a 1 às 6, essas crianças são minhas. E eu preciso colocar aquilo que eu tenho de verdade, de crença e de amor neles. Porque de alguma maneira o universo trouxe essas crianças para mim, para aprenderem alguma coisa, não para saírem de uma maneira como entraram, ou até mesmo pior. Porque, gente, vou contar uma coisa para vocês, no desenrolar dessa história, uma vez numa roda de conversa, essa criança de 4 anos, nós estávamos conversando sobre alguma coisa e ele falou para mim assim, tia Lu, você sabia que lá na outra escola, gente, ele já tinha passado por não sei quantas escolas,
porque ele foi convidado a se retirar de várias, né? Com 4 anos. E ele falou assim, você sabia que na outra escola a tia me batia? Eu olhei, eu falei assim, como assim te batia? Né? Como batia? Como batia? Ela me pegava, eu era bebê ainda, ela me pegava de ponta cabeça e batia no meu pé. E quando ele me falou isso, gente, me deu um nó na minha garganta, que eu entendi por que é que aquela criança era tão... que ele batia de frente com todas as pessoas, os adultos eram os inimigos, as crianças eram inimigos, porque ele não tinha uma abertura e ele ainda foi agredido. E quando eu falei para ele, eu falei assim, mas você contou isso para o seu pai, para sua mãe? Ele falou, não. Por que que ele não contou? Porque ele era massacrado, ele era o problema da história. Então, assim, mesmo que ele falasse, ele na cabecinha dele, como ele era o problema, os pais sempre em cima, os donos das escolas, as professoras, os alunos, ele não tinha confiança de expor o que feria, o que machucava ele de verdade. Então, quando ele teve essa confiança, ele abriu isso. E quando ele abriu isso, obviamente eu cheguei para as pessoas responsáveis da escola, falei, a situação é essa. Tem ali um ponto mal resolvido, essa criança precisa de um acompanhamento, um psicólogo, que ele já fazia. Só que ele nem com a psicóloga ele se abria, porque ele não tinha confiança. Ele não acreditava no ser humano. E olha como é importante a gente trazer um ser humano para perto da gente e mostrar que ele pode sim confiar, que existe bondade, que existe amor, que não é tudo a ferro e fogo, que não é só agressão, não é só xingos, não é só castigos que vai fazer com que ele cresça, ou melhor, isso não vai fazer com que uma criança cresça, uma criança melhor. Entender uma criança como um todo, um ser humano como um todo, você pode fazer toda uma diferença lá na frente. E isso é muito importante. Seja você mãe, professora, madrasta, tia ou o que quiser. Cada criança é única, cada ser humano tem uma experiência diferente, tem uma essência diferente e vai agir diferente com você. E você precisa também ser diferente com aquele ser humano que chegar até você. Seja ele um pouco mais fácil, seja ele difícil ou muito difícil, mas cabe a você instruir da melhor maneira. É isso, gente. Hoje eu vim trazer essa experiência, né? Essa pequena experiência da minha formação acadêmica, de quando eu trabalhei em escola de educação infantil e que para mim foi uma bênção muito grande na minha vida. Eu vim ao mundo para trabalhar com seres humanos, seja em qual área, né, de um contexto mais amplo, menos amplo, eu preciso trazer algum tipo de luz para quem chegar até mim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like como forma de gratidão. Se acha que deve compartilhar com as pessoas, compartilhe, que eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo de luz. Muito obrigada. Gratidão.